você acompanhou há instantes, então, a audiência pública aqui sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Você acabou de acompanhar a audiência pública da Coordenadoria de Relações Internacionais, na pessoa do coordenador Fernando Santomauro, que falou, inclusive, aqui com a gente ao vivo também, antes de dar a sua explanação, de dar a sua explicação. Disse que é uma das secretarias superavitárias, né? Uma secretaria que tem lucro, se é que a gente pode traduzir assim para você, com um orçamento de cerca de R$ 440 mil por ano, cerca de 313 mil gastos com folha de pagamento, porém, com projetos para captação de recursos, ele está conseguindo trazer aí para esse ano de 2014, 2013, 2014, cerca de 770 mil reais de projetos captados aí para poder investir também na cidade. A próxima audiência que você vai acompanhar daqui a pouquinho é da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários. O coordenador Paulo Carvalho está aqui do meu lado. Paulo, primeiramente, bom dia, obrigado aqui por falar com a TV Câmara. Bom dia, o prazer é todo meu de estar retornando aqui na casa e estamos à disposição de vocês. Paulo, ano de Copa das Confederações, ano que vem ano de Copa do Mundo, vai ter bastante trabalho pela frente? Tem sim, a cidade está se preparando até para receber todos os viajantes, né, através do aeroporto, e existe bastante trabalho, bastante mudanças na cidade, principalmente no aeroporto, que está sendo reconstruído, né? Que obras estão sendo feitas no aeroporto exatamente? Já foi agora inaugurado há uns 15 dias atrás aquele prédio garagem, o terceiro terminal que finalmente está sendo construído e toda a parte de infraestrutura, reforma do primeiro e segundo terminal. A empresa que ganhou a licitação para tomar conta do aeroporto está em ritmo acelerado para concluir tudo antes da Copa do Mundo. E essas obras serão suficientes para atender a demanda aí que cresce a cada dia no país? Devem ser, né? É um estudo que tem elaborado com base na Copa da África do Sul. Existe uma empresa da África do Sul que compartilha com essa administração. Então eu acho que eles são bem ao par de tudo que está acontecendo e de tudo que vai acontecer para a Copa do Mundo. Pelo portal da Tecnologia Cidadã, pelo que a gente apurou aqui, o orçamento da pasta em 2013 é cerca de R$ 1.164.000. Procede o número esse mesmo? Isso, é esse mesmo. O orçamento nosso é basicamente com folha de pagamento. Estamos reduzindo agora porque houve uma determinação do prefeito para que a gente remodelasse a coordenadoria. A gente está dispensando alguns funcionários que não fazem mais parte do objetivo da coordenadoria. Então, basicamente, a despesa nossa é de folha de pagamento. Legal, obrigado, boa audiência, obrigado aqui por ter falado com a TV Câmara. Eu que tenho a agradecer e um bom dia a todos. Legal, esse então, Paulo Carvalho. Daqui a pouquinho você acompanha ao vivo a audiência pública, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias Exercício 2014, pasta Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários. Essa será a 14ª audiência já nesta cobertura especial que a TV Câmara faz sobre a LDO. Então acompanhe a audiência ao vivo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bom dia, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de lei número 3081 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa nosso nobre coordenador da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, nosso nobre colega Paulo Carvalho. Com a palavra,
nosso nobre coordenador e amigo Paulo Carvalho. Primeiramente, um bom dia a todos. É um prazer sempre estar retornando a essa casa. Casa que foi praticamente minha casa durante 20 anos e a qual tenho muito respeito aos senhores vereadores pelo trabalho que vocês exercem aqui. E estou à disposição de vocês. Hoje sou coordenador da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários. Estamos à disposição de vocês. É uma pasta que o prefeito nos confiou, onde a gente tem desenvolvido um trabalho junto ao aeroporto. Então, eu estou à disposição para responder qualquer pergunta de vocês, as dúvidas que vocês têm, que eu também tinha dúvidas quando fui para lá, mas a gente está aqui para esclarecer tudo isso. Daremos prosseguimento na audiência, na parte dos questionamentos feitos pelos nobres vereadores e munícipes. Queria também, senhor presidente, deixar esclarecido que o orçamento nosso é só com folha de pagamento. Nós não temos mais nenhuma despesa, não usamos carro alugado, a única despesa que temos é do local onde está a coordenadoria, que é alugado, o prédio já era alugado, e a gente está fazendo agora um trabalho junto com o prefeito para que a gente vá para um prédio próprio da prefeitura. Então, a despesa que a gente tem basicamente é só com folha de pagamento, nós não temos despesa nenhuma na secretaria. Pela ordem, nosso nobre vereador Novinho Brasil. Pela ordem, presidente, quero cumprimentar o presidente da audiência, vereador Eduardo Barreto, cumprimentar o nosso grande amigo, colega Paulo Carvalho, parabenizar pela explanação prática e objetiva. E quero também ser rápido, prático, objetivo, não vou dialogar, não vou me estender, só quero avisar para todos os vereadores, para logo após o término da audiência, ninguém sair, ninguém ir embora, porque nós temos uma reunião na sala da presidência com representante da Bandeirante, representante da GVT, da Vivo e da NET, para resolver aquela situação dos cabeamentos jogados na cidade. Obrigado, presidente, parabéns. Muito obrigado ao nobre vereador Novinho Brasil. Com a palavra, a senhora Arinaldo. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente da comissão, Eduardo Barreto, e o meu querido amigo Paulo Carvalho. Paulo, é só para, como você está na coordenadoria de aeroportuária e tem umas questões com relação ao aeroporto, a gente vê se você deixa a gente aqui com algum esclarecimento. Primeiro é sobre o Jardim Novo Portugal, né, onde foi feita aquelas desapropriações e ultimamente eu li numa matéria e questões que pessoas ainda não receberam a indenização, não receberam suas casas, né? Então tem uma questão. Eu queria saber se você está acompanhando de fundo isso, como é que está essa situação. A outra questão é sobre o Rodoanel. Nós temos aí a discussão do Rodoanel, que está em pano de fundo, com as discussão de reintegração, de mudança de família. Mas tem uma questão de pano de fundo que eu acho que você poderia nos colocar, que é a alça do Rodoanel. Que se vai ter mesmo essa alça, um diz que não vai ter, outro diz que vai, se você está acompanhando e vai, porque é uma alça que também vai desapropriar pessoas. E era isso que eu queria, não me alongar muito, mas era essas duas coisas, se você está acompanhando e como está essa situação.
Não havendo mais questionamentos, com a palavra, senhor Roberto Samuel. Bom dia a todos. Senhor Paulo Carvalho, com relação à nova empresa, a Airport GRU, né? GRU Airport, como é que está o relacionamento da coordenadoria com essa nova empresa? Principalmente com as coisas que são afetas à cidade de Guarulhos, como a informação que eu tenho de que o Jardim Malvinas parece estar sendo desapropriado por essa empresa. E se a sua coordenadoria está acompanhando essas primeiras negociações, me parece que ali vai ser feito um estacionamento. Era isso, obrigado. Pela ordem, nobre vereador Alemão do Transporte. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente aí, Eduardo, secretário Paulo, meus companheiros vereadores e todos presentes. Paulo, eu gostaria de saber se faz parte da sua secretaria, da coordenadoria, a respeito daquela ponte, aquela pontinha que tem ali, na qual beneficia vários moradores daquela região ali de São João, Santos Dumont, Fortaleza, pegando acesso a L. Smith, Via Dutra e assim sendo, né? Porque parece que a empresa nova que assumiu aí, a GRU, está querendo fechar aquela portaria, né? Aquela ponte. E aí isso iria nos prejudicar muito, os moradores daquela região. É isso aí. Obrigado. Vendo com a palavra, nobre vereador Guti. Pedir para que sejam feitas as inscrições antes da fala, para que a gente possa dar prosseguimento à nossa audiência. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, Paulo. E para sintetizar bem rápido, na verdade, acho que foi o Roberto ou o Ari, não sei quem perguntou alguma coisa relacionada ao GRU Airport. Foi o Roberto Samuel. Na verdade, a pergunta dele foi um pouco específica. Eu queria, de uma forma genérica, que Vossa Excelência explicasse realmente qual foi a diferença, as principais diferenças notadas entre a condução dos trabalhos pela Infraero e agora, hoje, pela empresa privada, que é a GRU Airport, o que realmente isso significa para o consumidor e o que significa realmente para a cidade, se ela vem recolhendo, né, os impostos devidos, que a gente sabe que a Infraero não recorria por decisão do STF, enfim. Eu gostaria de saber exatamente o que isso impacta para a nossa cidade, o que vai impactar para o nosso orçamento, a mais, o que impacta, e principalmente também pelo consumidor, e se eles já estão estudando alguma taxa de poluição, alguma taxa peculiar para que fique dentro da cidade de Guarulhos, porque a gente ouviu alguma coisa, um murmurinho, como é feito em Bariloche, por exemplo, que existe uma taxa que fica para a cidade, que todo passageiro tem que pagar. Exatamente, o vereador americano aqui usou o termo correto, compensação ambiental, uma vez que litros e litros de querosene ou combustível, né, necessário para a aeronave flutuar e voar é despejado na nossa atmosfera, sem contar o risco, né, que hoje a gente sabe que a aviação é muito segura, mas sempre existe um risco para a nossa cidade se acontecer alguma coisa de errado. Então, se existe alguma taxa nesse sentido de impacto ambiental e até mesmo de impacto a futuros danos. Muito obrigado. Não havendo mais questionamentos, passemos às respostas e últimas considerações do nobre coordenador. Bom, respondendo aos questionamentos, queria agradecer as palavras do vereador Novinho Brasil. Ari, a respeito do Jardim Novo Portugal, a desapropriação feita no Jardim Novo Portugal já está concluída, né? As famílias que ainda estão lá são algumas famílias que optaram pela troca da residência pelo Minha Casa Minha Vida. E o conjunto que eles estão para ir,
que é no bairro dos Pimentas, que já está concluído também, só está tendo um problema de burocracia com a Caixa Econômica Federal. Então, todos os moradores que estiveram lá já receberam a desapropriação, não houve questionamento de nenhum morador de lá, não houve problema com essa desapropriação. Só resta, se eu não me engano, são 60 famílias, parece, que fizeram a opção de não receber a desapropriação e mudar para apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Então, esses apartamentos, como já falei, já estão prontos, só a burocracia de documentação é que está atrapalhando para que eles mudem para esses apartamentos. Quanto ao Rodoanel, a alça que vai fazer a ligação com o aeroporto, ela existe, só que ela não está definida ainda como ela chega dentro do aeroporto. Parece que a GRU Airport, que administra o aeroporto, não quer que ela termine dentro do aeroporto, quer que termine numa avenida do lado de fora que circunda o aeroporto. Então, isso ainda não foi definido ainda. Eles ainda estão junto com a cidade, junto com o aeroporto, está tendo conversas, reuniões junto com a Dersa, para que seja definido isso. Mas, com certeza, a alça vai existir, só não tem ainda o traçado dela definido ainda. O Roberto Samuel me perguntou sobre o relacionamento com a GRU Airport, né? O relacionamento é muito bom. A partir do momento que eles assumiram o aeroporto, o relacionamento mudou completamente, da água para o vinho com a cidade. Todo o problema que o aeroporto tem é discutido com a cidade. Até respondendo o que o vereador Guti também perguntou, qual que é a diferença com a Infraero. A diferença é brutal, tá? A Infraero não dava satisfação para o município, fazia como eles quiseriam fazer, e era muito difícil o relacionamento. Hoje não, hoje o relacionamento com a concessionária é ótimo. Para vocês terem uma ideia, ontem, na Câmara dos Deputados, Comissão de Turismo e Desporto, o ministro da Aviação, Moreira Franco, ele acabou fazendo uma declaração com que a Infraero sucateou os aeroportos do Brasil durante décadas. Então, para vocês terem a ideia de que se o ministro, que é do governo, que tem a Infraero, que é uma empresa do governo, faz uma declaração dessa, vocês imaginam o relacionamento que eles tinham com a cidade. Um relacionamento péssimo, relacionamento de goela abaixo, vamos dizer, das decisões que eles tomavam, e não davam muita satisfação para o município. Então, o relacionamento com a Infraero realmente era muito ruim. Mas com a concessionária é um relacionamento ótimo. Vocês devem ter lido pelos jornais que eles já disponibilizaram uma sala para a prefeitura dentro do aeroporto, para a prefeitura discutir o relacionamento, todos os problemas que a prefeitura tiver com o aeroporto e o aeroporto tiver com a prefeitura, a gente vai estar mais próximo deles lá para ser discutido. Então, o relacionamento que tem com o aeroporto é muito bom. Hoje, eles voltaram, começaram já, acho que o vereador Guti perguntou sobre taxas, eles estão pagando o ISS, existe um estudo já também, uma conversa para que comece a pagar o IPTU também. Então, hoje se discute, hoje se conversa. Então, a GRU Airport está se tornando uma grande parceira da cidade, no que diz com relacionamento a recolhimento de tributos para a cidade. Quantas Malvinas, Roberto Samuel perguntou, as Malvinas, todo mundo sabe que as Malvinas foi erguida parte dela dentro do terreno que é da Infraero. Uma outra parte dentro de um terreno que é da prefeitura e uma pequena parte em terreno particular. Na concessão que a GRU Airport tem com o governo para tomar conta do aeroporto, uma das coisas que eles têm que garantir é o sítio aeroportuário. O que é o sítio aeroportuário? É o terreno que é da Infraero, que por um acaso a Malvinas está em cima desse terreno. Então, o que eles estão fazendo hoje,
e eles vieram, conversaram com a gente. A Secretaria de Habitação, eu não sei se já veio aqui a Secretaria de Habitação, o secretário Orlando, mas ele poderia até estar explicando melhor isso para vocês. O que está sendo feito é um levantamento de quem está dentro do terreno da Infraero, de quem está dentro do terreno da Prefeitura, para que possa definir essa situação do sítio aeroportuário. Eles congelaram, hoje realmente o pessoal da Gru Airport toma conta, eles tomam conta daquela área para que não aumente mais a ocupação. Então, eles estão fazendo um levantamento para saber quantas famílias existem dentro do terreno que é da Infraero, do terreno que é a Prefeitura. Não é esse levantamento que está sendo feito hoje, não é uma desapropriação, mas é o futuro, né? É aonde existe aquela desapropriação da terceira pista, que pode ser que seja feita e pode ser que não seja feita. Eu acho que isso é uma coisa que Guarulhos tem que conviver com essa faca, porque toda vez que a gente indaga a própria Gru hoje, ou o próprio aeroporto, por que não se vai, quando que vai fazer, e eles dizem que depende do movimento aéreo. Se o movimento aumentar muito, vai ser construída a terceira pista. Se não aumentar, não vai ser construída essa terceira pista. Então, de qualquer forma, existe o terreno para ser construída a terceira pista, e as Malvinas está dentro, faz parte da área que hoje pertence ao aeroporto. Então, o levantamento que está sendo feito lá é apenas para cadastramento das famílias que estão dentro da área do aeroporto. O vereador Alemão perguntou a respeito da ponte do Baquirivu. Houve realmente a possibilidade, a conversa de ser fechada aquela ponte em cima do Baquirivu. Porque à tarde, eu não sei se os senhores, os vereadores, o vereador Alemão com certeza passa a tarde lá e já viu que às vezes a fila para voltar para a região de São João chega no posto de gasolina e inviabiliza o acesso ao prédio garagem da Infraero, da Gru Airport. Então, atrapalha esse comércio hoje que o prédio foi inaugurado e aquela fila atrapalha o acesso. Está sendo feita uma obra na Marginal Baquirivu para ver se ameniza esse congestionamento para que não precise ser fechado aquele acesso. Eu, particularmente, eu acho que isso é uma questão de tempo, né? Eu acho que um dia aquele acesso vai ser fechado. Eu acho que, principalmente a região do Jardim São João, não pode ficar brigando eternamente por causa de uma pontinha, né? Nós precisamos brigar por causa de uma avenida, nós precisamos ter os nossos acessos independente do aeroporto. Então, eu acho que hoje, é lógico que a gente precisa garantir que não seja fechado aquele acesso. O prefeito está muito empenhado em que isso não aconteça, tanto que determinou que seja feita aquela obra lateral. E espero que não atrapalhe com essa obra, solucione por algum tempo aquele congestionamento que acontece na L. Smith. Se amenizar aquilo, a ponte não vai ser fechada, vai continuar aberta. Se continuar o congestionamento, eu acho que até para o funcionamento do aeroporto, provavelmente aquela ponte deverá ser fechada. Então, eu acho que, na realidade, a gente precisa brigar por uma solução definitiva daquilo e não por coisas que a gente vai empurrando um pouquinho para frente. Já conheço aquela ponte que é provisória há 30 anos. Né? Foi feita provisória e está lá ainda, né? Não sai daquilo ali. Está do mesmo jeitinho, foi maquiada. Quanto a taxas de poluição, que o vereador Guti também perguntou, eu queria dizer que tudo que diz respeito à aviação, vereador, é muito complicado a gente fazer a nível de município. Se a gente conseguir hoje uma taxa de poluição de Guarulhos, todos os aeroportos do mundo vão cobrar essa taxa, porque a aviação ela polui o mundo inteiro, né? Então existem estudos onde já foi
detectado que existe essa poluição, e principalmente na subida das aeronaves, e está sendo feito estudos, tem já algumas denúncias no Ministério Público, mas hoje ainda não tem nenhuma taxa que é cobrada a respeito disso. Eu acho que no futuro deve haver taxas que vão ser cobradas a respeito dessa poluição. Eu acho que eu respondi a todas as perguntas, se faltou alguma. Então, eu queria agradecer, então, a atenção dos senhores e estarei à disposição dos senhores para qualquer momento, independente de audiência ou não, estar esclarecendo qualquer dúvida que os senhores tiverem, e espero recebê-los também lá na coordenadoria para que a gente possa conversar e estar conversando sobre nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradecemos a presença do nosso nobre coordenador Paulo Carvalho. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrada. Lembrando aos nobres pares que retornaremos às 14 horas. Muito bem, encerrados os trabalhos, então, nesta parte da manhã aqui no plenário da Câmara dos Vereadores, hoje com 3 audiências públicas, a Proguaru e 2 coordenadorias. Proguaru foi logo a primeira da manhã com o ex-vereador aqui, aliás, vereador licenciado aqui da Câmara dos Vereadores, Zé Luiz, que falou um pouquinho da atuação da Proguaru na cidade. Tem um orçamento bastante grande, 123 milhões de reais, faz a manutenção, a limpeza da cidade principalmente, varrição de ruas, enfim, manutenção de bueiros, e tudo isso é competência da Proguaru. Depois tivemos a coordenadoria de Relações Internacionais, entrevistamos aqui o coordenador Fernando Santomauro e, por fim, você acabou de conferir a audiência pública da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários com o coordenador Paulo Carvalho, ele que falou que todo o orçamento da pasta, cerca de R$1.164.000, é apenas para pagamento dos funcionários, não há outro tipo de encargo nesta coordenadoria. Hoje, dia dedicado às coordenadorias. À tarde, prosseguimos com as audiências públicas aqui, a partir das 2 da tarde, com a Coordenadoria de Relações Federativas, na pessoa de Roseli de Fátima Ferreira. Mais tarde, então, às 3 horas, Coordenadoria de Defesa Civil, com o Paulo Victor Novaes. E mais tarde, para fechar o dia, então, às 4 da tarde, aí a previsão, Coordenadoria da Juventude, na pessoa do Wagner Ozokawa. Portanto, hoje dia dedicado às coordenadorias. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa para o almoço. Claro, também somos filhos de Deus, merecemos almoçar, mas à tarde retomamos o trabalho aqui na Câmara dos Vereadores de Guarulhos. Portanto, tem mais ao vivo para você. Lembrando sempre, amanhã, terça-feira, tem mais audiência pública e à tarde você fica com a nossa sessão ordinária de sempre, que você está acostumado já a acompanhar aqui na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.